Boas. Neste momento eu quero falar acerca de um assunto complicado, que é como nos devemos relacionar com aquilo que aprendemos nas escolas e nas faculdades. Nós temos que compreender que uh, não é propriamente aquilo que aprendemos nas escolas e nas faculdades que nos faz feliz. Como eu já disse antes, tal como estão montadas hoje em dia, as faculdades formam robôs, formam escravos. Sai tudo lá a pensar da mesma maneira. A alma está morta, as pessoas não sabem o que é que são, não sabem o que andam aqui a fazer. Às vezes vão para a faculdade estudar uma coisa, ou para as universidades estudar uma coisa, que acham que é o que vai dar mais dinheiro e pronto, que é o que tem mais saída. As pessoas, a alma está morta, as emoções estão mortas, há um vazio interior enorme. As pessoas não sabem o que é que andam aqui a fazer, não sabem de onde é que vêm, não sabem por onde é que vão, estão completamente perdidas. O estatuto académico não resolve nada. As pessoas enfrascam-se em comprimidos para resolver o vazio, estão profundamente frustradas e insatisfeitas. E as faculdades formam robôs. Elas não formam pessoas a pensar profundamente acerca da vida e do universo. Colocar em causa. Com liberdade, curiosidade e independência intelectuais. A grande sabedoria, no meu entender, não se encontra dentro das universidades. Pelo menos hoje em dia. Não vale a pena porque o estatuto académico não se vai encontrar lá. Nas faculdades, o homem, as pessoas são ensinadas como se fossem máquinas. O ser humano é tratado como se fosse uma máquina. A alma está morta há muito tempo. E isso não leva ninguém a lado nenhum jeito. Enquanto a espiritualidade, a nova espiritualidade, não ganhar um estatuto ontológico enorme e um enorme reconhecimento, um enorme valor, enquanto não ajudar as pessoas a terem autoconsciência, a terem autoestima, a terem autonomia e autocracia e todo esse tipo de coisas, nomeadamente independência intelectual, enquanto a alma estiver morta nas universidades, as pessoas vão muitas vezes para as universidades, apesar de também se aprender coisas boas, ganhar uma formatação robótica que poder-se chamar de lixo. Um autêntico lixo. Por isso é que muitas vezes, e aconteceu até com o Holocausto, que é académicos que saíram das universidades e foram fazer aquilo que foram fazer para os campos de concentração. Nas universidades as pessoas ganham uma formatação robótica hoje em dia. Elas saem de lá todas a pensar da mesma maneira e a alma está morta, saem para sistemas ideológicos completamente decadentes. Relativos a arquétipos decadentes. E eu, enquanto filósofo, enquanto pensador, seja o que for, eu coloco profundamente isso em causa. A grande sabedoria, no meu entender, que eu adquiri não foi nas faculdades. Foi adquirida com estudo à parte das universidades. Existe um conservadorismo enorme nas universidades em que o ser humano é uma máquina, em que ora a alma está morta, ora o único valor que existe é o valor do dinheiro. Quando as pessoas saem das faculdades todas com esse objetivo e saem todas formatadas com essas ideologias decadentes, só poderá perpetuar uma sociedade decadente em que os valores estão todos trocados, em que não se está a formar pessoas felizes, saudáveis, afetivamente, emocionalmente, sexualmente, intelectualmente. As pessoas saem robôs das faculdades. As pessoas, para se libertarem daquela robótica que recebem
E atenção que as faculdades e as universidades também ensinam coisas importantes, mas para se libertarem dessa robótica que recebem, têm que fazer um esforço enorme. E é interessante que não é ensinada autoajuda e autoconsciência e espiritualidade no sentido da nova era nas faculdades. As pessoas saem de lá, continuam profundamente frustradas porque percebem que o estatuto académico não resolve nada. Vão às vezes trabalhar como escravas para empresas e não interessa o salário que tem uma pessoa, se a alma está morta, uma pessoa é escrava na mesma. Se a pessoa não tem independência intelectual, se a pessoa não se conhece a si mesma, a pessoa é uma escrava na mesma. Se a pessoa não faz aquilo que sente profundamente deve fazer, uma pessoa é escrava na mesma. Uma pessoa não respeita a sua alma, a sua interioridade, as suas emoções. Uma pessoa é uma escrava na mesma. Não interessa o salário. Há vários tipos de escravos. E não se coloca isto em causa. É um espetáculo decadente que se vê em todo lado hoje em dia e não se coloca isto em causa. As pessoas estão todas a dormir. Os robôs estão todos a imitar a formatação robótica que recebem. Depois metem-se num buraco qualquer. Achando que com o estatuto académico e com os conhecimentos que adquiriram que adquirem nas universidades, de repente fazem pessoas profundamente sábias. Que sabem fazer uso da liberdade, curiosidade e independência intelectuais para pensar profundamente acerca das coisas, até parece colocar em causa. As pessoas saem muitas vezes das universidades, são formatadas para sair de lá com palas, para sair de lá com a ideia de que tudo aquilo que existe uh, é o que existe dentro do enquadramento universitário. E tudo aquilo que está fora do enquadramento universitário uh, contemporâneo é errado, é falso, é inferior. E depois, como desconhecem, depois, como a pessoa vive com a formatação robótica da imitação e a tentativa de realização de fora para dentro, as pessoas não colocam em causa, as pessoas não tentam compreender coisas novas e diferentes e não tentam conhecer, e como não tentam conhecer, não conseguem compreender. E vivem com palas a vida toda e depois profundamente frustradas e insatisfeitas porque nas faculdades são formadas as pessoas sem alma. A alma está morta. Sabem o que é que andam aqui a fazer, de onde é que vieram, para onde é que vão. Não, nem imaginam que existe supermatéria, que existe o outro lado. E estão profundamente frustradas e insatisfeitas e aquilo que mais se vende nas farmácias depois é os antidepressivos, que as pessoas estão frustradas e insatisfeitas. As universidades hoje em dia andam a formar pessoas frustradas e insatisfeitas que não sabem o que é que andam aqui a fazer. Porque não ensinam um profundo conhecimento cósmico acerca da vida, acerca do universo. Porque existe um conservadorismo enorme e porque as autoridades não querem saber dessas coisas. Elas próprias foram formatadas a pensar dessa maneira. E o que é mais fácil de fazer pelos robôs que foram formatados e que não são robôs, eles vivem essa condição, pelas universidades ou pelas escolas, é ridicularizar aquilo que lhes poderá tirar dessa formatação robótica que vivem. Em vez de valorizarem aquilo que incentiva a libertação da formatação robótica, ridicularizam todo aquele trabalho que é realizado para ajudar as pessoas a libertarem-se da formatação robótica que recebem socioculturalmente nas universidades e que recebem ideologicamente nas universidades. As pessoas saem muitas vezes das faculdades de economia todos a pensar da mesma maneira. É o capital, a importância do dinheiro, e dinheiro acima de tudo, quase. Saem das universidades, das faculdades de sociologia, a religião é o pio do povo, a espiritualidade está morta, a alma não existe. As pessoas saem das faculdades de filosofia, muitas vezes também nem sequer saem com um verdadeiro espírito crítico. Saem com formatações de ídolos que receberam e que idolatram profundamente. Saem das faculdades de letras, muitas vezes, da literatura, e só leem os grandes clássicos e todas as obras diferentes, insólitas e inusitadas que colocam em causa profundamente a escravidão humana, mesmo que não usem essa expressão, são ridicularizadas, são denegridas, são colocadas de parte. Isto é uma reflexão profunda acerca do mundo, da sociedade. As pessoas pensam, desenganem-se. As pessoas que acreditam que vão para as universidades serem lá sábias podem ser com um estatuto académico de doutor, não interessa. Só são robôs mais sofisticados.
saírem de lá com palas nos olhos. Pois como o ser humano não é ensinado a ter autoestima e a pensar profundamente acerca das coisas com curiosidade, independência e liberdade intelectuais, ele recebe a formatação robótica da competição e o que interessa é ganhar a competição, e o que interessa é ter estatuto, ser reconhecido pelos outros. E ser reconhecido pelos outros é imitar os outros, no fundo, porque os outros não conseguem reconhecer aquilo que é diferente. Só conseguem reconhecer aquilo que já tem estatuto. Então têm de imitar aquilo que já tem estatuto. Então têm de ter dinheiro, porque o poder, atenção, vai resolver a questão da falta de autoestima. E as pessoas vivem frustradas, insatisfeitas, a destruir a saúde, porque depois estão frustradas, insatisfeitas, mesmo e não interessa a quantidade de dinheiro que se tem na carteira. Depois têm de consumir drogas e procurar estados alterados de consciência. Ao fim de semana é beber até esquecer. É antidepressivos, é ansiolíticos, é stress, é ansiedade, é problemas de saúde de todo tipo. E não se faz nada para resolver isso. E não há metafísica nisso. Porque depois as pessoas às vezes só vão procurar ajuda ou terapêuticas altamente formatadas roboticamente, em que a alma está morta também. A única coisa que interessa é o corpo. E a pessoa não imagina que o que destrói é todas essas ideologias que as pessoas seguem e imitam de forma inconsciente, que muitas vezes receberam nas faculdades e nas universidades. Como se aquilo que se recebe nas faculdades e universidades fosse de alto gabarito, sempre fosse a melhor coisa que existe no mundo, ou disponível no mundo, em termos de conhecimento e consciência no momento. Eu sei que pode ser desconfortável que às vezes uma pessoa vai para a faculdade com determinados sonhos, com determinadas ideias, achar que sai de lá, de repente sai de lá uma pessoa profundamente sábia. Não sai de lá uma pessoa profundamente sábia. A pessoa, para se tornar sábia, a pessoa tem de olhar para dentro, a pessoa tem de se conhecer a si mesma, a pessoa tem de se colocar em causa. E tem também de colocar em causa toda a formatação robótica que recebem nas faculdades. E eu não quero com isto dizer que as faculdades, as universidades só têm coisas más para ensinar às pessoas. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas que não é a única coisa com dignidade ontológica, não é a única coisa que tem dignidade de ser. É isso que eu quero dizer. As pessoas não saem de lá profundamente sábias. Principalmente quando vão para lá e a alma está morta, não sabem o que é que andam aqui a fazer, não sabem de onde é que vêm, não sabem o que é que são, não sabem para onde é que vão. Para a faculdade, fazer um curso, por exemplo, só porque tem mais saídas, ou só porque aparentemente dá mais dinheiro, ou só porque, por causa de estatísticas ou de estudos, ou seja o que for, e negando profundamente aquilo que sente que deve fazer, a pessoa já vai morrer ali. A pessoa vai matar-se aos poucos. Completamente insatisfeita e frustrada. Longe de si mesma. Longe daquilo que sente profundamente que deve fazer. E a pessoa nem sabe o que sente. A pessoa foi formatada nas instituições de ensino e familiares a imitar os outros,
a imitar padrões socioculturais e ideológicos decadentes. As pessoas não se conhecem elas mesmas. As pessoas são ensinadas muitas vezes na sociedade e nas culturas a olhar para fora só. E a imitar o que está fora. E a seguir tradições. Uma sociedade em que tudo está sempre tudo a competir, a única coisa que interessa é o dinheiro, não interessa enganar o próximo, não interessa o amor, e só interessa enganar o próximo, e não interessa o amor, não interessa o respeito, não interessa toda uma data de coisas, de valores fundamentais, altamente dignos, é uma sociedade decadente. E quem não se sente desenquadrado disto está decadente, está a viver uma vida de formatação robótica e de escravo. E de repente eu martelei muita coisa, eu sei. Sei que é desconfortável muita coisa que eu digo. Mas é em nome da consciência e da felicidade das pessoas. Porque as pessoas, ninguém é feliz sendo outra coisa qualquer que não ela mesma. E se de repente eu quero ajudar as pessoas a serem felizes, as pessoas a ter autoconsciência, a ter autoestima, eu tenho e a resolver a questão da frustração e satisfação, eu tenho de falar acerca dos arquétipos que as pessoas imitam socioculturalmente de forma inconsciente e que as destrói por dentro. As universidades, tal como elas estão montadas hoje em dia, não quer dizer que sejam todas assim, não formam homens sábios, não formam pessoas sábias. Saudáveis emocionalmente. Com autoconsciência, com independência intelectual. Formam robôs, formam escravos, sai de lá tudo a pensar da mesma maneira. E as pessoas têm de fazer um esforço enorme para não imitar essa formatação robótica que recebem lá. Para não terem palas nos olhos. Como se os únicos conhecimentos com dignidade ontológica fossem aqueles que se recebe nas faculdades. Quando a pessoa vai para uma instituição de ensino e é ensinada a competir e a tornar-se uma pessoa melhor para competir, para entrar na competição sociocultural, uma pessoa sai de lá um robô autêntico, sai de lá uma escrava. Uma pessoa quando vai para a instituição de ensino e a alma está morta e não se fala em alma, e não se fala na espiritualidade no sentido hum, dentro do enquadramento científico e com liberdade, curiosidade e independência intelectuais, uma pessoa sai de lá uma escrava. Porque a pessoa não é incentivada a conhecer-se ela mesma. Não é incentivada a autoconsciência. Nós temos de aprender a colocar em causa todas as nossas autoridades e todos os nossos ídolos. Temos de aprender a ser rebeldes. Isto é altamente profundo, isto é também profundamente desconfortável, porque eu sei que destrói ou que dá marteladas a muitas ideias que as pessoas têm, a muitas crenças, a muitos arquétipos. Mas eu tenho de falar daquilo que eu acredito ser decadente socioculturalmente. Aquilo que é mais importante na nossa vida, acreditem, hoje em dia não se aprende nas faculdades. Na faculdade vão para lá para se tornarem melhores máquinas para trabalhar. A única coisa que existe é trabalhar. A coisa importante que existe é o dinheiro. Que não deixa de ser importante, mas a única coisa importante, por favor. Pois as pessoas valorizam tanto a competição, mesmo de forma inconsciente, incorporam tanto a competição que têm de exigem muito de si mesmas, não é? Porque têm de ganhar a competição, porque têm de ser melhores todos os dias.
umas máquinas melhores para trabalhar todos os dias. E começam a ficar doentes, profundamente doentes. Não fazem aquilo que gostam, não sabem o que andam aqui a fazer. Depois têm de fazer alguma coisa quando não estão a trabalhar para esquecer o facto de estarem a fazer aquilo que não gostam, estarem completamente frustradas e insatisfeitas. Depois, o que é mais fácil? Uma pessoa colocar-se em causa? Não, é antidepressivos e ansiolíticos. São comprimidos que de repente vão fazer transformações profundas na vida das pessoas. De repente vão fazer as pessoas colocar em causa profundamente os arquétipos que vivem e que imitam socioculturalmente. Isto é tudo inconsciente. Quando uma pessoa não sabe aquilo que é, uma pessoa deixa-se facilmente escravizar pelos sistemas ideológicos cadentes que estão à sua volta, porque é o mais imediato. Mas eu não me identifico com uma sociedade assim. E aquilo que eu posso fazer é desenvolver trabalho no sentido de fazer despertar as pessoas. E que a ciência filosófica e a individuologia sirva para isso. Para a pessoa que se colocar em causa profundamente a individualidade. Aquilo que ela é. E para ela se centrar numa autoconsciência. Perceber que não tem de viver dessa forma. Não tem de viver com base nas tradições e nos arquétipos que recebeu socioculturalmente. E tem de compreender que muitas vezes são altamente decadentes. Se o trabalho de um filósofo não for desconfortável, ele no fundo não está a fazer nada de jeito. Não está a contribuir em nada para o avanço da humanidade. Porque está a dizer aquilo que já foi dito. Está a vomitar uma imitação robótica. Uma imitação daquilo que já foi dito por outros filósofos. Com uma perspectiva diferente. As grandes transformações o grande desenvolvimento intelectual só acontece dentro da zona de desconforto emocional e intelectual. Portanto, se eu viesse para aqui vomitar simplesmente tudo aquilo que já foi dito, não contribuiria em nada para o desenvolvimento da consciência das pessoas. E se nós decidirmos pensar profundamente acerca destas coisas, em vez de vivermos com palas nos olhos sem saber o que é que andamos aqui a fazer, feitos escravos, a seguir ideologias sem saber bem porquê, que uma pessoa não usa a inteligência para pensar, uma pessoa às vezes é extremamente inteligente e não usa a inteligência para pensar. Por isso é que eu falo na burrice como condição de prática, é aquele que não é burro, mas que pratica a burrice, porque o mais burro é aquele que não quer ver, é aquele que não quer aprender. Se nós usarmos a nossa inteligência para pensar profundamente acerca dessas coisas, nós vamos encontrar isto que eu estou a dizer. Enquanto a alma estiver morta, ninguém conseguirá ser feliz. E tudo aquilo que se poderá esperar do mundo em que a alma está morta, em que a alma está morta nas instituições de ensino, tudo aquilo que se poderá esperar do mundo é conflitos. Porque os conflitos e as guerras e a maldade e a violência só acontecem nos sítios onde a alma está morta. Onde não há amor. Onde só se valoriza a competição. De uma maneira ou de outra. Onde os arquétipos e as ideologias funcionam com base no ego e no medo. E essas ideologias repressoras e opressoras já andam a destruir as pessoas por dentro. Porque reprimem e oprimem todos os dias. E as pessoas incorporam esses valores e acham que são o melhor que existe. E não colocam em causa. Não pensam profundamente acerca disso. As pessoas têm a capacidade para pensar, mas não pensam. E têm a capacidade para sentir, mas não querem sentir. Isto é profundo e desconfortável, mas isto é filosofia, no meu entender. E o que eu quero incentivar com o meu trabalho, repito, e repito com alguma frequência, é a liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Nós temos de pensar profundamente acerca das coisas.
Nós temos de colocar as coisas em causa, as autoridades, os ídolos, os paradigmas, as ideologias, os arquétipos, as universidades, as escolas, as instituições de ensino, os políticos. E temos de colocar em causa nós mesmos. Porque desde que nascemos nós recebemos formatações socioculturais e tradições e enquadramos dentro de tradições de forma consciente e inconsciente e nós não temos de seguir cegamente essas coisas. Aquilo que não temos de estar sempre a imitar aquilo que acontece à nossa volta. Depois as pessoas aniquilam a própria essência, aniquilam a própria singularidade, não conseguem ser elas mesmas, nem sequer sabem o que são, de onde é que vêm, para onde é que vão, o que é que andam aqui a fazer. E depois, claro que vão ser frustradas, insatisfeitas, infelizes e doentes. E são esses valores que têm de ser colocados em causa. As instituições de ensino, sejam elas quais forem, estão absolutamente erradas? Não. Mas devem ser colocadas em causa. E não tem. E não existe dignidade ontológica só, que é a dignidade de existência de ser, só nos assuntos que são mencionados academicamente. Só nas ciências que são abordadas academicamente. E temos de pensar profundamente acerca disto. Senão seremos apenas robôs que simplesmente imitam. Seremos escravos que simplesmente imitam. Que se auto-reduzem à condição de escravos. Porque têm a liberdade para ser outras coisas, mas reduzem-se a isso. Porque abandonaram dentro deles mesmos e abdicaram dentro deles mesmos a capacidade para pensar profundamente acerca das coisas. Para colocar em causa. Para analisar. Deixamos pensar profundamente acerca disto. O ser humano torna-se escravo, torna-se menor quando abdica da capacidade que tem, quando abdica da liberdade que tem, quando aniquila o valor que tem, quando mata aquilo que é, profundamente. Quando a alma está morta. Vamos pensar profundamente acerca disto. Vamos aprender a colocar tudo em causa e não sermos simplesmente robôs a imitar e vomitar aquilo que recebemos socioculturalmente e institucionalmente. Vamos começar a ser mais livres, livres pensadores, em nome da felicidade, em nome da autoconsciência. E vamos começar a meditar. Porque senão continuaremos escravos. E vamos começar a estudar coisas novas que não aprendemos nas faculdades. E vamos parar de denegrir e fugir e de ridicularizar as coisas que não estão enquadradas dentro daquilo que se aprende nas instituições de ensino. Nós temos de aprender a colocar em causa as instituições de ensino. Profundamente, sem medo. Porque coragem é isto. Coragem não é andar aí a matar pessoas. Não é gerar conflito. Coragem é isto. Enfrentar os próprios medos. Colocar as coisas em causa. Colocar-se assim em causa. Não ter medo de ser rejeitado. Ou não viver com medo, com base no medo. Ou em função do medo de ser rejeitado. Aceitar que é diferente. Aceitar pensar de forma diferente. Ter vontade de pensar de forma diferente. Não simplesmente por ser do contra, mas porque quer compreender as coisas tal como elas são. E porque não quer seguir acriticamente a formatação robótica que recebeu socioculturalmente. Porque covardia é simplesmente andar a imitar com palas nos olhos tudo aquilo que se recebe institucionalmente, em termos de ensino. São pessoas com cocó nas cuecas, têm medo de pensar fora da caixa, têm medo de pensar fora do sistema. É literalmente cocó nas cuecas, não é uma expressão abusada, não.
O que eu vejo hoje em dia é pessoas que saem formatadas com cocó nas cuecas para pensar fora do enquadramento daquilo que é as instituições de ensino. E depois o que é mais fácil para a pessoa que vive com cocó nas cuecas, e eu espero que essa expressão bata forte nas pessoas, que mexa com aquilo que elas sentem para poder mexer com aquilo que elas pensam, no sentido positivo, produtivo e construtivo. As pessoas não pensam acerca das coisas. As pessoas têm medo de pensar acerca das coisas. Porque as pessoas têm medo de ser diferentes. Porque também não têm autoestima. Porque não são ensinadas nas instituições a ter autoestima e a ter independência intelectual. As pessoas têm medo de ser rebeldes. Que fica aqui registada uma desconstrução acerca de mil e uma coisa. Acerca da sociedade, acerca das instituições de ensino, acerca das faculdades, universidades, seja o que for. E acerca da forma como se dignifica ou se tira a dignidade ontológica aos vários tipos de assuntos, aos vários tipos de ciências, aos vários tipos de conhecimento, seja o que for. E que fica aqui uma reflexão filosófica. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.